Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para a aula de número 45 do curso de Teologia Ascético-Mística. Nesta aula vamos tratar da terceira virtude cardeal, ou melhor ainda, terceira virtude moral, também chamada de fortaleza. Já tratamos da prudência e da justiça, agora vamos tratar da fortaleza. Em Royo Marin, em seu Teologia de la Perfección Cristiana. Lembrando, estamos na via iluminativa, espero que todos já estejam nessa etapa da vida espiritual, mas brincadeiras à parte, estamos estudando a via iluminativa, onde há um crescimento das virtudes. E estamos vendo as virtudes à luz de Royo Marin. Depois vamos seguir um esquema semelhante da via ascética, do curso aí. Você pode ver o link aí na descrição com todas as aulas completas do curso aqui no YouTube, de graça. E depois vamos então vê-las à luz de Tanqueray em seu compêndio de teologia cética e mística, na Suma Teológica, e depois faremos como que uma meditação guiada para cada uma delas, também para as virtudes teologais, e também fazer uma meditação para cada uma delas, só que tendo por fio condutor desta vez a vida de Nossa Senhora. Então vamos ver as virtudes em Nossa Senhora. Então esse é o plano para as próximas aulas. A virtude da fortaleza possivelmente a mais pequenininha, como diriam os que falam espanhol, os hispanohablantes, a mais chiquitita, que tem menos partes e talvez seja a menos importante. De certo modo ela é mais importante do que a temperança, só que a temperança tem uma coisa particular, como vamos ver, que a torna muito singular, que são suas partes potenciais. No caso, a parte potencial da humildade e da mansidão. Como diz nosso Senhor Jesus Cristo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então são virtudes muito estimadas por nosso Senhor. A humildade, sem dúvida, tem uma grande importância na vida espiritual. Ela se opõe à soberba. E vamos vê-la na sequência aqui, né? A prudência, já falamos de sua importância, ela rege as outras por regular a inteligência, e a justiça regula a vontade. Alguns consideram a justiça superior por considerarem a vontade uma potência superior e por ela ter uma maior proximidade com a lei. Então a fortaleza aí, de certo modo, acabou por ter um papel menos importante, se bem que ainda assim muito importante. Vamos ter a oportunidade de tratar sobre ela com mais detalhes em outras aulas. Por exemplo, na questão dos escrupulosos, eu acho que a fortaleza é um aspecto pouco trabalhado. Os escrupulosos, claro, não todos, tem vários casos, tenho duas aulas também, vou ver se eu lembro de colocar aqui no card, sobre escrúpulos. Eu acho que a virtude da fortaleza é algo muito importante ser trabalhado com eles. Muitas vezes as pessoas não conseguem resistir à dúvida, então acabam cedendo aí aos pensamentos, assim, acabam desenvolvendo essa obsessão aí, né, de buscar sempre a segurança.
E vamos ver até com mais detalhes aqui a magnanimidade aí, uma virtude muito importante para trabalhar e vencer o escrúpulo. Vamos tratar desta virtude nesta aula. Quanto a ela aplicada ao escrúpulo, acho que teremos a oportunidade de ver isso em outro momento. Se bem que eu acho que eu mencionei a magnanimidade nessas duas aulas dos escrúpulos. Então, para dizer o seguinte, né? Não é porque em certo aspecto é menor que não tem importância, né? É uma das virtudes mais importantes, a fortaleza aí, né? Uma virtude cardial muito importante para a vida espiritual. Talvez alguém pudesse comentar, não conheço nenhum autor que tenha esta linha de pensamento, eu apenas estive cogitando aqui. Alguém poderia dizer que é a mais importante porque ela leva a cabo as tarefas aí, né? Vamos ver a paciência, a longanimidade, perseverança, né? Então ela tem o papel de ir até o fim das coisas, né? Alguns poderiam dizer então que ela seria mais importante por causa disso, mas eu nunca vi ninguém concretamente ter essa linha de argumentação aí, né? Mas enfim, vamos seguir então com a aula. Vamos aproveitar e fazer aquela propaganda necessária para o canal do YouTube aqui, né? Curta o vídeo aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, reze por mim, pelo crescimento do canal. Veja a editora Assunta aí, link na descrição. Adquira os nossos livros aí, tem a Nossa Senhora de La Salette e Outros Fatos Extraordinários. E o meu livro aqui, Comentar as 15 Orações de Santa Brígida. Tudo isso é possível adquirir no link aí embaixo, na nossa parceira, a Eclésia. Tem lá a página, por assim dizer, da editora Assunta na Eclésia. Tem também o Pix aí embaixo, se você estiver se sentindo generoso, quiser fazer uma doação por estas aulas, que sempre serão gratuitas, mas te dou a oportunidade de colaborar. Quem sabe não posso investir em traduções no futuro, né? Fazer o projeto crescer e andar adiante aí, né? Trazer mais obras aí para o nosso Brasil. Então é isso, rezar por mim e vamos então à Fortaleza em Royo Marim, Teologia de la Perfección Cristiana. Lá na página 588, item 430, a virtude da fortaleza. Natureza. A palavra fortaleza pode tomar-se em dois sentidos principais. Enquanto significa, em geral, certa firmeza de ânimo ou energia de caráter. Nesse sentido, não é virtude especial, senão antes uma condição geral que acompanha toda a virtude, que, para ser verdadeiramente assim, tem de ser praticada com firmeza e energia. E B, para designar uma virtude especial que leva esse mesmo nome, e assim entendida pode ser definida como uma virtude cardial infusa com a graça santificante que inflama o apetite irascível e a vontade para que não desistam de conseguir o bem árduo ou difícil, nem sequer pelo máximo perigo da vida corporal. Expliquemos um pouco a definição. Então, sempre importante começar pela definição. Uma virtude cardial, já falamos disso, né? Cardial, pela imagem de eixo, regula eixos importantes da vida do homem. No caso, a prudência regula a inteligência, a justiça, a vontade, a fortaleza, o apetite irascível e a temperança, o apetite concupiscível. O apetite irascível trata dos bens árduos e o apetite concupiscível dos bens fáceis. Vou dizer as 11 paixões aqui em Santo Tomás, lá na questão 23, artigo 4 da Suma Teológica, acho que é secunda.
Só confirmar aqui se é a prima secunda ou... Não, é prima secunde. Então, na Suma Teológica aqui de São Tomás, por onde é claro que há 3 pares de paixões do concupiscível, ou seja, 6. Amor e ódio, desejo e aversão, alegria e tristeza. Semelhantemente a 3 no irascível, esperança e desespero, temor e audácia e a ira, a qual nenhuma paixão se opõe. Então são 11 paixões no total. Então o irascível é para conseguir coisas difíceis, preciso às vezes até mesmo ter raiva, e o concupiscível das coisas como comida, o apetite sexual. Claro, temos natureza sexuada, e no casamento as pessoas podem viver uma vida sexual saudável, e por isso há a virtude que regula isso, né? Na verdade, quem escolhe o celibato precisa mais ainda, porque é mais difícil manter-se sem atividade sexual, né? Então precisa ter ainda mais temperança. Então há as virtudes aí correspondentes para regular isso daí, né? Ponto B da definição, voltando à definição: infusa com a graça santificante. Então, lembrando o par de virtudes, tendo uma versão natural e outra sobrenaturalizada. Então, essas virtudes morais ou cardeais têm suas 2 versões, ao menos na escola tomista. Parece que na escotista não há essa distinção, ao menos é o que o Garrigou-Lagrange diz. Então há essas 2 versões aí, né? Uma sobrenatural e outra natural. São bem semelhantes entre si, até por isso recebem o mesmo nome, mas é importante fazer algumas distinções, né? Terceira parte: que inflama o apetite irascível e a vontade. A fortaleza reside como em seu sujeito próprio no apetite irascível. Já falamos um pouco disso. Porque se exercita sobre o temor e a audácia que nele residem. São paixões irascíveis. Claro que influi também por redundância sobre a vontade, para que se possa escolher o bem árduo e difícil, sem que ponham obstáculo às paixões. Propriamente a fortaleza, enquanto virtude, reside no apetite irascível para superar o temor e moderar a audácia. Para que não desistam de conseguir o bem árduo ou difícil. Como é sabido, o bem árduo constitui objeto do apetite irascível. Então, explicitando algo que já foi dito antes. Quinta parte da definição: nem sequer pelo máximo perigo da vida corporal. Além de todos os bens corporais, é preciso buscar sempre o bem da razão e da virtude, que é imensamente superior ao corporal. Mas como entre os perigos e temores corporais o mais terrível de todos é a morte, a fortaleza fortalece principalmente contra esses temores, e entre os perigos de morte se refere principalmente aos da guerra. E questão de ser sobrenatural aí, né? Para explicar melhor, ficar mais claro, em virtude da graça de Deus, da vida espiritual, né? Dessa dimensão ao qual o homem é chamado, né? Que o homem foi chamado à vida da graça, né? Então, para colocar os bens celestes acima dos terrestres, é preciso essa versão sobrenaturalizada também da fortaleza. Não basta a fortaleza natural ou adquirida. E conseguimos as virtudes infusas pela graça santificante, então adquirimos
quando nos batizamos ou quando nos confessamos. Fortaleza tem dois atos: atacar e resistir. A vida do homem sobre a terra aqui é milícia, é uma batalha. Bom, eu ia procurar a tradução aqui, talvez seja um falso cognato aqui do espanhol, mas eu acho que pelo contexto está claro. Citando Jó, capítulo 7, versículo 1. E a semelhança do soldado na linha de combate, umas vezes é preciso atacar para a defesa do bem, reprimindo ou exterminando aos impugnadores, e há outras que resistir com firmeza a seus assaltos para não retroceder um passo no caminho empreendido. Desses dois atos, o principal e mais difícil é resistir contra o que comumente se crê, porque é mais penoso e heróico resistir ao inimigo que pelo feito mesmo de atacar se considera mais forte e poderoso que nós, que atacar um inimigo a quem pelo mesmo que tomamos a iniciativa contra ele consideramos mais fraco que nós. Bom, vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos sobre isso. Santo Tomás vai retomar. Roy Marin que está retomando de Santo Tomás. Vamos retomar com Santo Tomás, que vamos ler o artigo da Suma Teológica. Mas resistir é mais difícil. Fortaleza se manifesta principalmente nos casos repentinos e imprevistos. É evidente que o que reaciona no ato contra o mal sem ter tempo de pensar mostra ser mais forte que o que faz unicamente depois de madura reflexão. Então é até importante aí na questão do escrupuloso, né, para ele ter uma resposta rápida às coisas, né? Às vezes o escrupuloso peca por não literalmente, ao menos muitas vezes, falar de pecar numa acepção mais ampla, o escrupuloso vai entender que é pecado propriamente falando. Às vezes é preciso pensar rápido, né? Há situações que exigem mesmo. Mas enfim, isso é outra história. Então o escrupuloso comete o erro de demorar muito assim, não tomar uma decisão. Então a fortaleza ajuda a ser mais decidido. Importância e necessidade. A fortaleza é uma virtude muito importante e excelente, embora não seja a máxima entre todas as cardeais. Porque o bem da razão, objeto da virtude, pertence essencialmente à prudência, efetivamente à justiça, e só conservativamente, ou seja, removendo os impedimentos, a fortaleza e a temperança. Entre estas duas últimas prevalece a fortaleza, porque é mais difícil superar no caminho do bem os perigos da morte que os que procedem das deleitações do tato. Por onde se vê que a ordem da perfeição entre as virtudes cardeais é a seguinte: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Comentei um pouco aí disso lá em cima, né? Em si mesmas, essa ordem mesmo. A temperança poderia ser maior, mas por uma parte potencial. E como falamos, a parte potencial se distingue um pouco da virtude em si mesma, né? Não assume todas as suas notas e características, né? Então, de certo modo, aí, considerando mais em si mesma, aí a temperança vem depois da fortaleza. Fortaleza, em seu duplo ato de atacar e resistir, é muito importante e necessária na vida espiritual. Há no caminho da virtude grande número de obstáculos e dificuldades que é preciso superar com valentia se queremos chegar até os cumes. Para isso é preciso muita decisão em empreender esse caminho de perfeição, custe o que custar. Muito valor para não assustar-se diante da presença do inimigo, e muita coragem para atacar e vencer-lhe, e muita constância e resistência para levar o esforço até o fim sem abandonar as armas no meio do combate.
toda essa firmeza e energia tem que proporcionar a virtude da fortaleza. A fortaleza se opõe a 3 vícios, um por defeito, o temor ou covardia. A pessoa que foge por não suportar as moléstias necessárias para conseguir o bem difícil. Por excesso, impassibilidade ou indiferença, que não teme suficientemente os perigos que poderia e deveria temer, e audácia e temeridade, que despreza os ditames da prudência, saindo ao encontro do perigo. Então, covardia, indiferença e temeridade, de modo mais claro aí, né? A audácia às vezes é tomada em sentido positivo, então prefiro temeridade. Partes da fortaleza. A fortaleza não tem partes subjetivas ou espécie, por tratar-se de uma matéria já muito especial e de todo determinada, como são os perigos de morte, mas sim tem partes integrais e potenciais, constituídas ambas pelas mesmas virtudes materiais, mas com a particularidade que, se seus atos se referem aos perigos de morte, constituem as partes integrantes da mesma fortaleza. E se há outras matérias menos difíceis, constituem suas partes potenciais ou virtudes anexas. Se eu entendi direito, as partes integrantes aí são os atos ligados aos perigos de morte. Então, as partes integrantes, se eu interpretei direito aqui, é o atacar e fugir. Atacar e resistir, como já falamos anteriormente. Essas são as 2 partes integrais: atacar e resistir. E partes, lembrando, né, partes integrantes, se falta uma parte integrante, aquela coisa não é completa. Se você recebe um produto aí na sua casa, um computador e um notebook, por exemplo, e não tem tela, falta uma parte integrante, ou falta o teclado, então falta uma parte integrante, esse notebook aí não funciona direito aí, né? Tem um grave defeito. Partes subjetivas são espécies. Já falei várias vezes do exemplo dos animais brutos e racionais. Estava tentando pensar em um mais criativo, mas agora não veio nenhuma mente aí, né? E partes potenciais. Aqui eu gosto, nas virtudes, de dar o exemplo de que são coisas, de certo modo, movidas por essa virtude principal aí, né? E como foi dito, né, há as notas de cada virtude, mas não todas. Há apenas uma razão de semelhança em alguma de suas notas, né? Na justiça tem 11 partes potenciais, a que mais tem parte potencial. E, por exemplo, a religião, a virtude da religião, o culto prestado a Deus, como se fosse a justiça, mas para uma pessoa superior, né? Diferente aí da justiça comum aí, que é entre partes iguais. Então não há uma perfeita equivalência com a justiça. Então as partes potenciais da fortaleza vão ter traços dessa mesma virtude, contudo com alguns aspectos diferentes, algumas notas distintas. Então vamos a essas partes potenciais. Para conseguir coisas grandes, com prontidão de ânimo e confiança no fim, magnanimidade. Já falamos acima, muito importante. B, sem desistir e apesar dos grandes gastos que se ocasionem, magnificência. O segundo grupo aí, para resistir às dificuldades causadas pela tristeza dos males presentes, paciência e longanimidade.
B. Sem abandonar a resistência pela prolongação do sofrimento, perseverança e constância. Uma breve descrição de cada uma delas. É uma virtude que inclina a magnanimidade. É uma virtude que inclina a empreender obras grandes, esplêndidas e dignas de honra em todo o gênero de virtudes. Empurra sempre ao que há de grande, ao esplêndido, a virtude eminente. É incompatível com a mediocridade. Nesse sentido, é a coroa, ornamento e esplendor de todas as demais virtudes. A magnanimidade supõe uma alma nobre e elevada. É conhecida costumeiramente com o nome de grandeza de alma ou nobreza de caráter. O magnânimo é um espírito seleto, exquisito aqui, ia falar singular, mas não é uma tradução muito boa. Refinado acho que é uma tradução interessante. Seleto, é um espírito seleto, refinado, superior. Não é invejoso, nem rival de ninguém, nem se sente humilhado pelo bem dos demais. É tranquilo, lento, não se entrega a muitos negócios de uma vez, mas a poucos. Mais grandes e esplêndidos. É verdadeiro, sincero, pouco falante, amigo fiel. Não mente nunca, diz o que sente, sem preocupar-se com a opinião dos demais. É aberto e franco, não é imprudente nem hipócrita. Objetivo em sua amizade, não se obceca para ver os defeitos dos outros. Não se admira muito dos homens, das coisas ou dos acontecimentos. Só admira a virtude, o nobre, o grande, o elevado, nada mais. Não se lembra das injúrias recebidas, esquece-se delas facilmente, não é vingativo, não se alegra demais com os aplausos, nem se entristece pelos vitupérios. Ambas coisas são medíocres. Não se queixa pelas coisas que lhe faltam, nem as mendiga de ninguém. Cultiva a arte e as ciências, mas sobretudo a virtude. É virtude muito rara entre os homens, dado que supõe o exercício de todas as demais virtudes, as quais dá como que a última mão e complemento. Última mão, uma analogia, pintura, da arte dos pedreiros, passar uma mão de tinta aí, né, ou uma última mão de cal, sei lá, né. Em realidade, os únicos verdadeiramente magnânimos são os santos. Eu li longamente aqui esse parágrafo, muito interessante, é uma virtude que falta muito nos nossos dias. As pessoas têm uma falsa visão da humildade que está intimamente relacionada à magnanimidade. Pensam que ser humilde é ser pusilânime, covarde, mas não, a humildade é magnânima. E muitas pessoas às vezes romantizam algumas coisas e se julgam grandes, porém, por exemplo, estudar muito. Eu sei que não é muito legal falar isso no Brasil, as pessoas com efeito estudam pouco, mas há aquelas pessoas obcecadas em conhecerem tudo. Isso muitas vezes pode ser efeito da pusilanimidade. A alma magnânima, ela se foca em poucas coisas e no essencial. Então, o magnânimo tende a simplificar a sua vida, né? A pessoa mais pusilânime, covarde, ela quer conhecer tudo porque se sente insegura diante de tudo. Então, muitas vezes essas pessoas eruditas aí, no fundo, são almas frágeis que querem controlar tudo e precisam, enfim, né? Trabalhar sua insegurança estudando desnecessariamente, muito além do razoável, né? E como falei, o magnânimo se prende mais ao essencial e também não se importa muito com a opinião dos outros, né? Isso daí é coisa secundária, né? Em última instância, só importa a opinião de Deus, né? Claro, né?
Eventualmente precisamos da opinião dos homens para efetuar alguma obra, né? Mas em última instância o que importa é o que Deus acha de nós. E o que eu disse sobre os estudos serve para muitas coisas aparentemente boas, qualquer tipo de acúmulo. A pessoa acumula dinheiro aí também por covardia. O magnânimo, como ele tem a virtude presente a si mesmo, também não precisa de muito trabalho, ele se satisfaz contemplando aquele bem que já conhece, né? No caso, né, como estamos tratando da vida espiritual, se admirar com a graça de Deus, né? O magnânimo se foca somente em Deus. Claro, né, nada impede a pessoa de estudar muito, né? Às vezes é um chamado de Deus, né? Mas como eu falei, moderar aí, né? Colocar na balança. Às vezes a pessoa estuda demais, acumula demais por covardia. A magnanimidade se opõe a 4 vícios: 3 por excesso e 1 por defeito. Presunção, que inclina a começar empresas superiores às nossas forças. Deixa eu pesquisar a tradução de acometer. Tradução. Presunção, então, a ambição que impulsiona a procurar honras indevidas ao nosso estado e merecimento. Ambição parece bastante com a presunção, ao menos na nossa acepção comum, mas aqui é usado mais na busca de honrarias. Vanglória, a virtude, o vício capital da vaidade, que não ordena as coisas ao seu verdadeiro fim. Acometer, realizar e empreender. Então, buscar realizar coisas superiores às nossas próprias forças. A presunção é fazer coisas grandes sem os devidos meios aí, né? Por defeito, se opõe a magnanimidade, a pusilanimidade. Já falamos bastante, o que popularmente se entende como covardia. A magnificência é a virtude que inclina a aprender obras esplêndidas e difíceis de executar, sem arredar o pé antes da magnitude do trabalho ou dos grandes gastos que seja necessário investir. Geralmente muito associada aos ricos aí, são capazes de investir e realizar grandes obras, né? Magnificência. Por exemplo, um rico investir em um santuário, alguma coisa do gênero. Vamos no outro par. A paciência é a virtude que inclina a suportar sem tristeza de espírito nem abatimento de coração os padecimentos físicos e morais. É uma das virtudes mais necessárias na vida cristã, porque sendo inumeráveis os trabalhos e padecimentos que inevitavelmente temos, todos que sofreram neste vale de lágrimas, necessitamos a ajuda dessa grande virtude para nos mantermos firmes no caminho do bem. Os principais motivos no sentido de mover da paciência cristã são os seguintes: a conformidade com a vontade amorosíssima de Deus. Então, aceitar a vontade de Deus. A recordação dos padecimentos de Jesus e Maria. Então, ver esses modelos aí de paciência em nossa vida. A necessidade de reparar nossos pecados. Então, entender que são castigos devidos. Temos que pagar nossas dívidas com Deus. A necessidade de cooperar com Cristo a aplicação dos frutos de sua redenção. Então, isso daí é um modo de sermos enxertados na árvore da cruz. E a perspectiva soberana da eternidade bem-aventurada que nos aguarda se soubermos sofrer com paciência. Então, os bens da eternidade são muito maiores que os sofrimentos da vida presente. Os principais graus de paciência: resignação, deixar de lamentar e de reclamar; paz e serenidade antes essas mesmas penas. Já é um aspecto mais positivo, a pessoa já não se entristece no seu coração.
a doce aceitação em que começa a manifestar-se a alegria interior perante as cruzes que Deus envia para nosso maior bem. 4. O gozo completo que leva a dar graças a Deus porque Deus se digna a nos associar ao mistério redentor da cruz. E loucura da cruz, imitar os santos aí, né? Como Santa Teresinha disse: cheguei a não poder sofrer porque me é doce todo sofrimento. Então amar todo sofrimento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 vícios opostos: impaciência, que se manifesta no interior com queixas, murmurações e outras coisas semelhantes. E por excesso, insensibilidade ou dureza de coração, que não é por motivo virtuoso, mas por falta de sentimento humano ou social. Às vezes é preciso reclamar para conseguir certas coisas, geralmente mais em relação ao próximo, mas reclamar justamente alguma coisa para a obtermos na justiça, né? Às vezes é importante. Longanimidade é uma virtude que nos dá ânimo para atender a algo bom que está muito distante dos outros, ou seja, cuja consecução se fará esperar muito tempo. Nesse sentido, se parece mais a magnanimidade que a paciência, mas tendo em conta que se o bem esperado tarda muito em chegar, se produz na alma uma certa tristeza e dor, a longanimidade que suporta virtuosamente essa dor se parece mais a paciência que nenhuma outra virtude. A longanimidade é uma virtude que consiste em saber aguardar. Se entendi bem, a longanimidade é resistir à tristeza dos males futuros, das coisas que sabemos que virão, que são duras, e a paciência das coisas manifestas no presente. Perseverança é uma virtude que inclina a persistir no exercício do bem apesar da moléstia que sua prolongação nos ocasione. Se distingue da longanimidade no que essa se refere mais bem ao começo de uma obra virtuosa que não se consumará de todo até passado muito tempo, enquanto a perseverança se refere à continuação do caminho já empreendido. Então, a longanimidade, a pessoa está começando a obra e visualiza os males futuros e mesmo assim decide continuar. A perseverança, a pessoa já iniciou a obra e precisa ter forças para continuar. Então, como disse aí, né, a distinção é quanto a uma ter começado e a outra estar no começo ainda. É impossível a perseverança no bem ser uma especial ajuda da graça. Essa daí talvez seja até um sinal da graça, né? Podemos fazer alguns bens por um curto período de tempo sem a graça, mas não por muito tempo, né? Então esse é um sinal interessante de que a graça está presente na nossa alma, né? Claro, não temos certeza de termos graça santificante, mas a perseverança é um sinal relevante. A virtude da perseverança como hábito sobrenatural inseparável da graça santificante. Perdida a graça, se perde a perseverança juntamente com todas as demais virtudes. Para pôr em exercício qualquer virtude infusa se requer o prévio impulso da graça atual ordinária que Deus, por outra parte, não nega a ninguém que põe obstáculo algum à sua recepção. Para perseverar durante muito tempo no bem se requer uma graça atual especial, sem a qual não se poderia de fato, mas com a qual se pode sempre. Sem a qual não se poderia de hecho, de fato, acho que eu traduzi certo, mas com a qual se pode sempre. E para perseverar no bem até a morte, perseverança final, se requer um auxílio especialíssimo de Deus inteiramente gratuito.
Então a perseverança final é muito importante para a salvação. Constância é uma virtude intimamente relacionada com a perseverança, da que se distingue contudo, por razão da distinta dificuldade que trata de superar. Porque o próprio da perseverança é dar firmeza à alma contra a dificuldade que provém da prolongação da vida virtuosa, enquanto a constância com crase pertence fortalecer contra as demais dificuldades que provêm de qualquer outro impedimento exterior, influência dos maus exemplos. Então a perseverança é continuar no bem, a constância é resistência prolongada quanto ao mal. Vícios opostos. A perseverança e constância se opõem dois vícios, um por defeito, a inconstância, que Santo Tomás chama de molícia ou blandura. Blandura, deixa eu ver uma tradução melhorzinha aqui. Brandura, macieza, suavidade. Brandura, que inclina a desistir facilmente da prática do bem ao surgir as primeiras dificuldades provenientes, sobretudo, de ter que abster de muitas deleitações. E outro por excesso, pertinácia ou teimosia, eu gosto de chamar, do que se obstina em não ceder quando seria razoável fazê-lo. Então é importante saber parar. Meios para aperfeiçoar a fortaleza e virtudes derivadas. Pedi-la incessantemente a Deus. Oração sempre. Segunda, prever as dificuldades que encontraremos no caminho da virtude e aceitá-las de antemão. Então você já pode fazer que sua vontade aceite as dificuldades quando elas não estão presentes. Então é muito mais fácil, você já estar se preparando para a situação real. Terceiro, abraçar com generosidade as pequenas moléstias da vida diária para fortalecer nosso espírito contra a dor. Então aceitar as contrariedades. Quarto, pôr sob os olhos com frequência, pôr diante dos olhos com frequência, melhor ainda, pôr os olhos com frequência em Jesus crucificado. Então o exemplo de Cristo na cruz aí é o melhor de todos para a fortaleza, né? O mártir dos mártires. E quinto, intensificar nosso amor a Deus. Ajuda a fortalecer todas as virtudes, todas as virtudes, né? Caridade é a rainha das virtudes, aí ela ajuda a todas. O amor é forte como a morte, e destaca que tem esse aspecto de fortaleza, né? Citando o Cânticos 8:6. Então é isso, meus caros, esta foi a aula de fortaleza. Muito obrigado, rezem por mim, perdão por qualquer coisa, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.